relação ao debate de hoje, eu queria dizer a você que foi uma demonstração de maturidade do partido, de civilidade e de democracia. Eu entendo que o candidato mais preparado para representar o PSDB como candidato à presidência é o governador Dória, porque governa o maior estado do Brasil, tem uma experiência empresarial que também ajuda a ter uma visão mais ampla de país, de nação, e eu acho que ele saiu muito bem, assim como os outros candidatos também, tanto o Arthur Virgílio quanto o governador Eduardo Leite. Os três deram uma demonstração de muita responsabilidade com esse processo democrático e o processo eleitoral interno do PSDB. Eu acho que essa candidatura que vai surgir das urnas do PSDB no dia 21 de novembro vai surgir forte, como uma terceira via, de fato, competitiva. Então, é isso, a minha visão é essa. Perfeito, mas nos últimos dias a gente tem observado, até publicamente, algumas trocas de farpas, né? Principalmente entre Eduardo Leite e João Dória em relação ao presidente Bolsonaro, um tentando implicar a outro quem estaria mais alinhado ao presidente Bolsonaro, e eles próprios tentam se descolar do presidente Bolsonaro também. Vamos lembrar que Eduardo Leite mencionou apoio a Bolsonaro no segundo turno no ano passado, e o próprio governador de São Paulo também era muito próximo ao presidente da República, e agora eles tentam se afastar. Como é que o senhor observa esse movimento dos dois, ali publicamente tentando um implicar o outro como sendo mais alinhado ao presidente Bolsonaro? Eu acho que as circunstâncias desses eventuais alinhamentos em 2018, sobretudo no segundo turno da eleição, foram circunstanciais e foram dentro daquela realidade eleitoral de 2018. Eu não acho nem que um nem que outro esteja alinhado com o presidente Bolsonaro. Eu acho que ambos fazem oposição responsável e muito forte ao presidente Bolsonaro. Por óbvio que o governador Dória tem se tornado alvo do presidente Bolsonaro desde o primeiro dia de governo. Então, obviamente, o Dória tem sido mais aguerrido nesse combate, porque também ele apanha mais do presidente Bolsonaro. Mas acho que nenhum dos dois tem alinhamento nenhum com o presidente Bolsonaro. Acho que ambos representam oposição ao governo Bolsonaro. No Congresso, muitos representantes eleitos pelo PSDB acabam votando alinhados ao governo, né, Marinho? Isso acontece principalmente em Brasília. Aliás, hoje o Arthur Virgílio deu uma bela demonstração de contrariedade justamente a esses parlamentares que votam alinhados com o governo Bolsonaro e convidou-os para se retirarem do partido. Eu acho que quando surgir a janela eleitoral que permite a saída de parlamentares, essa movimentação de deputados de um partido para outro, eu tenho certeza que a bancada do PSDB vai diminuir. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Muitos deputados do PSDB sairão do partido, seja qual for o candidato vitorioso das prévias, porque não tem nenhuma identidade com a posição de oposição do partido, do PSDB. São pessoas que são aliadas, que acreditam no Bolsonaro, e você tem toda a razão. Agora, o Arthur Virgílio, do alto da experiência dele, da autoridade que ele tem de tantos anos militando no PSDB, ele hoje, enfim, deu um corretivo nesses deputados. Eu, se fosse deputado do PSDB, tivesse nessa condição, teria me sentido muito mal nessa posição de apoiador do Bolsonaro dentro do PSDB. Mas, enfim, vida como ela é, né? Perfeito. Hoje o PSDB tem aí um viés, a gente está falando sobre ele, mais conservador. Apesar de tentar se afastar, como a gente está conversando sobre esse assunto agora, não seria uma espécie aí de bolsonarismo sem Bolsonaro? Como é que o senhor vê isso? Em relação ao PSDB? Ao PSDB, sobre esse viés mais conservador que o partido tem adotado, né? E sobre essa tentativa de se desvincular do presidente Bolsonaro, mas mesmo assim tem adotado posições parecidas, similares ao bolsonarismo em alguns aspectos. Como eu falei na última resposta a você, de fato tem. Existem parlamentares que fazem parte da bancada do PSDB que estão alinhados com o bolsonarismo. Mas acho que isso é uma conveniência
eleitoral de pessoas que não têm, enfim, nenhuma ideologia, são deputados que estão ali querendo se reeleger. Essa luta pela reeleição é um pesadelo diário que os parlamentares têm em busca de um novo mandato. Então, para isso, o sujeito começa a buscar onde é que ele pode encaminhar uma eleição mais tranquila. Acho que esses deputados, como eu te falei, que estão alinhados com o bolsonarismo e que você chama de mais conservadores, acho que esses deputados não vão ficar no PSDB, não vão adotar a postura de oposição ao governo Bolsonaro. E acho que será bom para o PSDB que haja essa depuração nos quadros, sobretudo na Câmara dos Deputados. Acho que é bom para o PSDB. O PSDB é como o Arthur Virgílio falou hoje, precisa de um partido que tenha mais musculatura e menos inchaço, né? Então, eu acho que ter um partido menor de representação na Câmara, mas mais alinhado ideologicamente, isso é melhor para o partido. Se não estou enganado aqui, mas outros 2 debates promovidos por jornais, grandes jornais, com os pré-candidatos do PSDB antes das prévias. O senhor já falou sobre a predileção em relação ao governador de São Paulo, João Dória. O cenário está indefinido, algo pode surpreender em relação a esses 3 pré-candidatos. O que a gente pode esperar daqui para frente? Diego, eu acho que o governador Dória tem as melhores condições de ganhar essa eleição. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma surpresa nesse sentido. Eu não acho que o governador Dória vai perder essas prévias. Acho que ele tem apoio da maioria do partido. Acho que ele é um candidato mais competitivo para a eleição presidencial, sem nenhum demérito, obviamente, aos 2 outros candidatos, que são pessoas que têm uma história política importante, não só no partido, mas como na sua vida política, né? Cada um, tanto o Arthur Virgílio quanto o Eduardo Leite. Mas acho que realmente quem reúne as melhores condições para enfrentar o Lula no segundo turno é a candidatura do João Dória. Ele é a pessoa que desponta com mais condições de enfrentar. Esse é o sentimento que eu percebo nas bases do PSDB. Então, eu não acredito que vai haver nenhuma surpresa nesse sentido, não.